Leonardo, boa professora? noite. Sim, já pode. Boa noite. Pode. Posso começar? Chegou Então mais tá. um Boa aluno? noite, Leonardo. Boa noite, Ana. Boa noite, professor. Sou a professora Alba. Estou há 25 anos na docência. Boa noite, a Milena, que acabou de chegar também. Então, assim, estou há 25 anos na docência, né? Professora sala de chão, realmente. Estou atuando na rede municipal de educação da prefeitura aqui do município de Sarandi. Boa noite. E eu quero dizer para vocês, assim, que estou muito feliz por ter sido convidada e estar contribuindo um pouco com vocês para falar sobre a prática da sala de aula, né? Eu atuo com as séries iniciais do ensino fundamental. Hoje, vocês estão vendo, acho que um símbolo aqui atrás, mas além de ser professora com uma carga horária de 20 horas de manhã em sala de aula, eu estou também como presidente do Sindicato dos Servidores Públicos aqui do município de Sarandi, dos servidores que prestam serviço para a Prefeitura de Sarandi. Já participei de muitos conselhos, é importante que, ao caminhar da docência, vocês se deparem com o Conselho Municipal de Educação, com sindicatos, representantes dos professores, né? Isso tudo contribui aí para a formação pessoal e integral de vocês também. Sou graduada em pedagogia, tenho mestrado em psicopedagogia, com ênfase em orientação escolar, tenho pós-graduação também em gestão escolar, tá? Então, assim, estou aqui para contribuir com aquilo que vocês têm dúvidas na prática da docência. Então, eu quero iniciar falando, né, segundo o professor Edno me passou, o assunto hoje seria sobre o estágio e a prática do conhecimento que vocês adquiriram nesse período que vocês estão aí se graduando, na teoria, e como que essa teoria tem que ser levada para a sala de aula e como isso se concretiza com os alunos especificamente. Bom, o que eu quero dizer para vocês é que teoria e prática, elas não estão separadas, elas são unidas, né? Elas têm uma interligação. Ninguém consegue um domínio de sala de aula se não obtiver uma teoria que esteja, que vocês se amparem para conhecer esse domínio de sala de aula. Isso pode ser com crianças, pode ser com adolescentes, pode ser com adultos e até mesmo com os idosos. Então, eu sempre digo que a gente consegue o domínio de sala, consegue a autoridade de professor, tendo conhecimento. Não é o autoritarismo na medida que a gente fala em gritar ou impor normas tão severas. A gente consegue domínio da turma, sim, mostrando aí conhecimento, metodologias diferenciadas, didática. A gente diz, né, para quem faz pedagogia, que nós temos a disciplina de didática. E a didática nada mais é ensinar metodologias, ferramentas, recursos, para que a gente possa obter essas linguagens diferenciadas para que vocês possam ter esse domínio de sala. E quando eu digo linguagens diferenciadas, não é somente o caderno, o quadro, né? É também linguagens do desenho, dos gestos, da música, do filme, um filme que vocês possam estar levando e tirar dele toda uma crítica, né, documentários. Então, existem, assim, muitos recursos que a gente consegue fazer com que aquele conteúdo que vocês prepararam, para que a turma possa estar absorvendo, seja realmente eficaz, tá? Então, gente, eu digo para vocês que a prática do estágio, ela é essencial. A gente começa com o estágio de observação, né? Vocês, provavelmente o professor Edno vai explicar isso para vocês, mas o estágio
Só um minutinho, pessoal, é que a seguradora está me ligando aqui. Alô? E o estágio, ele é de observação por quê? Porque vocês primeiro precisam colher dados, conhecer a turma, conhecer a sala. Ou seja, como vocês vão estar preparando aulas se vocês não estiverem pensando qual é o tipo de aluno, que tipo de turma que vocês precisam obter a atenção e fazer com que esse conhecimento científico acumulado ao longo dos anos possa estar sendo ensinado. Então, a primeira coisa é observar a turma. E essa observação é fazer uma análise, escrevendo, né? Quais são os alunos que possuem mais dificuldade de entender aquilo que o professor está explicando, porque a sala de aula, ela é um universo único, né? Com suas diversidades de alunos. Então, nós temos aqueles alunos que aprendem com muito mais facilidade, a gente tem uns alunos que têm uma certa dificuldade para entendimento, neste aluno é o que mais precisa do professor, porque aquele que aprende rápido, aquele nem precisa de professor, né? Ele já é um aluno pesquisador, ele já é um aluno ativo, mas aquele que tem uma dificuldade em aprender é que mais precisa do papel do professor. Então, é nesse aluno que práticas precisam ser diferenciadas, a linguagem precisa ser diferenciada, e tudo isso tem que ser anotado no estágio de observação, né? Então, vocês provavelmente terão este período para observar a turma, e aí terá que estar chegando nessa sala de aula preparado. Eu digo preparado com os recursos, preparado com o conhecimento que vocês estão obtendo aí na teoria. Preparado na medida de saber lidar com as diversidades que vai surgir na aula. E a gente aprende, ao longo dos anos aí, que os alunos, eles são interessados naquilo que o professor pode estar transmitindo, né? Os alunos, eles, além também de nos ensinar muito, porque a gente aprende enquanto professor, a gente aprende muito com os alunos, eu tenho certeza que o professor Edno aprende muito com vocês, é uma troca, é uma mediação. Então, muitas coisas vocês vão estar tirando dos alunos, acrescentando na passagem do conhecimento de vocês. E eu digo, para vocês observarem no estágio, fazendo uma seguinte ressalva, procurar ver se são alunos ativos e alunos passivos. Vou falar da diferença dos dois. Nós temos aqueles alunos que estão acostumados somente a receber, que são chamados alunos passivos. Ele só recebe do professor, ele não tem uma interação, ele não busca aqueles conteúdos fora da sala de aula. A gente chama esse aluno de passivo. Simplesmente obtém pouquíssima aprendizagem ele vai obter enquanto sucesso. Mas aquele aluno ativo, a gente chama de aluno pesquisador. Ou seja, o professor dá as ferramentas, o professor dá o básico, mas ele chega em casa com as ferramentas que ele tem, com seus livros, com a internet, né? E ele vai pesquisar. Ele vai pesquisar, ele abre vários sites, ele pesquisa. Então, isso tem que ser observado. Como que é esta sala? O professor que está lá, regente de sala, deixa que os alunos sejam os alunos ativos, né? Ou alunos passivos? Vocês, futuros professores, que tipo de alunos vocês queiram ter na sala de aula de vocês, na disciplina que vocês vão atuar? Vocês querão alunos ativos ou alunos passivos? Então, o estágio, ele vai te dar toda essa ferramenta de instrumento para que vocês possam preparar as aulas de vocês e aí obter, eu digo, sucesso, né? A gente diz que a prática, ela estabelece a necessidade de conhecer para compreender. Então, é isso, a prática do estágio vai fazer com que vocês tenham a necessidade de compreender como é
e como faz para que modifique aquilo que o aluno havia de senso comum, porque os alunos, eles vão para a sala de aula com senso comum, eles conhecem muita coisa, mas eles precisam sair do senso comum e buscar o conhecimento científico que somente o espaço escolar lhes dá, ok? Estou falando muito aí, pessoal, é assim, a hora que vocês quiserem interromper, fazer pergunta, fiquem à vontade, tá? Alguma pergunta por enquanto? Eu estou muito rápida, como que está a explicação? Estou esperando. Nada. Espera só um minutinho, só um segundo para mim. Alô? Alô? Olha, eu estou numa live no sindicato, tá tudo tranquilo, tá bom? Tá? Obrigada, tchau. Oi, pode falar, professor. Não, tá legal, assim, do jeito que você está direcionando, tá legal. Eu vou anotando alguma coisa aqui, qualquer coisa eu pergunto. Tá bom, Gilson. Milena, tem alguma pergunta? Ana, Leonardo, Gabriel? Tá tranquilo? Por enquanto não, prof. Tá tranquilo. Tá tranquilo? Tá tranquilo. Então, tá bom. Então, assim, gente, o estágio, depois o professor pode complementar, é isso, é vocês colherem dados, né? Fazer uma análise, tá? Porque, primeiramente, vocês terão esse estágio de observação, vocês farão todas as anotações, tá? Porque o estágio também, ele se torna uma disciplina onde tem que ter também ali alguns encaminhamentos, né? Então, vocês farão essa coleta de dados da sala de aula. Após essa coleta de dados, em tudo, não só a questão da turma, mas o do professor que está aplicando essa aula, o espaço, né, o local, o prédio, a estrutura física. É importante observar. Será que a estrutura física propicia que esses alunos sejam alunos ativos? Tem uma biblioteca que os alunos possam estar pesquisando? O espaço contém uma bibliotecária? Nesse espaço existe um laboratório de informática? Nesse espaço tem um espaço ideal para que vocês possam estar levando os alunos e fazer uma interação com música, enfim, com atividades, com dinâmicas. Então, o espaço onde vocês estarão fazendo o estágio tem que fazer parte da coleta de vocês, né? As situações, de repente vocês marcam o estágio e nesse dia chove, né? E aí, como é que a escola se comporta no dia de chuva, com os alunos no horário, por exemplo, do intervalo? A escola, ela mantém alguma equipe dentro da sala de aula, a escola leva os alunos para o pátio. Isso parece pouco, mas no dia a dia vocês têm que estar preparados, são essas situações, né? Como que vai tentar lidar com uma criança, de repente, que tem ali um surto, né? Então, como que vocês se preparam? Então, é importante, antes de anotar tudo o ambiente da sala, perguntar para a pedagoga, olha, eu vou estar numa sala tal, antes de entrar na sala, fazer uma pesquisa, se esses alunos, existe algum aluno com algum transtorno, existe alunos com autismo, como que eu vou chegar nesses alunos que têm esses espectro autista, né? Então, tudo isso, gente, faz parte de quando vocês forem sentar para analisar e fazer um plano de aula de vocês, né? Então, o estágio, ele precisa ser completo, porque se de repente acontece alguma coisa, é você ali na frente, é o professor. E aí? A sala de aula, ela é muito complexa, e você tem que ter preparado e saber como funcionar. E todo mundo nesse dia testa, né? Os alunos gostam de testar as pessoas diferentes. E aí vocês vão ter que estar preparados. Fazer com que volte sempre ao conteúdo. Não é proibido falar de assuntos diferentes.
assunto social, assunto político, não é proibido, desde que esteja interligado ali ao conteúdo que você está explicando. Porque quando você vê que o aluno faz pergunta de algo que está totalmente fora ao que está sendo discutido, você, enquanto professor, tem que fazer com que haja uma volta àquele conteúdo que você se propôs naquele dia, naquele momento, a estar passando para os alunos. Então, se for para o ensino médio, os jovens, adolescentes, eles têm muito hábito de testar o professor. Então, de uma forma legal, né, tenta fazer com que volte ao assunto, para que não haja disperso, para que não fique disperso. E o estágio, ele tem que contemplar também como que vocês irão avaliar, né? Como que vocês irão avaliar se houve naquele dia, no estágio de vocês, alguma aprendizagem, algum conhecimento dos alunos. Aí vocês, na teoria, provavelmente já aprenderam que existe a prova formal e também a avaliação informal. Nem toda avaliação, ela tem somente a questão do papel, com questões objetivas e dissertativas. Nós temos que avaliar a partir do momento que entra na sala de aula. Como que aquele aluno se comporta, como que ele interage, como que aquele que está prestando atenção, às vezes você está ali falando e ele está em outro mundo. Então, a avaliação do professor começa no momento que entra em sala de aula. E aí, vocês provavelmente já devem ter tido, né, esse conhecimento de como avaliar o aluno aí na disciplina de vocês. A avaliação formal, a avaliação informal, ambas têm que estar no relatório que vocês estarão que prestar conta aí para o professor, passar para o professor. Então, essas avaliações, elas têm que ser também relatadas, né, para saber se houve êxito de vocês no transporte que vocês fizeram aí com toda a informação que vocês têm. Importante também salientar a questão dos recursos. Então, que tipo de recursos a escola tem para oferecer para vocês? Ela tem TV, ela tem rádio, a escola tem a internet para que vocês possam estar usando um documentário ou alguma ferramenta a mais, tem slides, enfim, que tipo de recursos? A escola permite usar o celular para que a criança possa estar indo buscar informações no celular dela? A escola permite que a criança ou o adolescente use um tablet? E esses recursos são importantes, vocês prestarem atenção se no ambiente onde vocês forem administrar a aula, se ela possui e como que isso é organizado dentro do espaço, correto? Eu acho que é isso, gente. Que mais? Tiverem mais dúvidas, estou à disposição. Professor Edno, é isso que o senhor queria? Está dentro das expectativas? O que o senhor acha? Bom, exatamente, deixa eu colocar meu vídeo aqui. Exatamente isso, né, que está querendo passar para vocês, né? Agora, eu queria que vocês também agora, né, logicamente, vocês devem ter tido alguma dúvida, você deve ter tido alguma inquietude, ou talvez alguma curiosidade em relação a isso, né? Então, que podem de vocês pudessem consultar a professora, né? Ela se dispôs, amavelmente, tirar esse tempo, porque ela está no trabalho dela, mas ela tira esse tempo para falar com a gente, né? Então, para falar com vocês principalmente, né? Você vê que ela está lá no trabalho, ela nem foi para casa, nem nada. Nem fui para casa. Foi fazer esse live para vocês, né? Então, porque como ela falou, eu vou, mas como ela não deu tempo de ir para casa antes, então ela falou assim, tem problema de estar no trabalho? Eu digo, não, tem problema, os alunos vão receber isso bem. Ela tirou esse tempo para vocês, gente. Então, eu tenho algumas dúvidas. Fala, Gilson. Eu não estava no começo aqui, então não vi sua apresentação. Você é de pedagogia? Isso, vou falar para vocês, Gilson. Eu me apresentei dizendo que eu tenho 25 anos de sala de aula, né? Sou professora das séries iniciais do ensino fundamental, correto? Sou graduada em pedagogia,
com ênfase em orientação educacional, né? Na época a gente poderia escolher gestora ou orientadora. Então, tenho ênfase em orientação educacional e tenho pós-graduação em psicopedagogia e também em gestão pública, tá? E atuei também em vários conselhos. Eu digo que aqui em Sarandi, o Conselho Municipal de Educação, ele também é um sistema. Então, esse conselho, ele demanda como que as leis que são aplicadas nas escolas típicas do município, tá? No colégio estadual, nós não temos essa questão do conselho estadual, né? Mas é mais o núcleo regional do estado que demanda, são os núcleos que são destacados em vários municípios, que ali pega determinadas cidades da região, isso para professor do estado. E é um núcleo com toda a sua equipe técnica, que demanda todas as legislações que os professores do estado têm que cumprir, certo? Então, assim, aqui no município a gente tem esse conselho que também é sistema, e no estado, os núcleos regionais. Então, é isso, na minha apresentação. Beleza. Eu quero agradecer você por estar participando, né, porque sempre é bom pra gente, né? Mais professores, e você tá no seu trabalho, igual o Edna falou. E vou falar um pouco, né, pra gente. O que eu tenho, geralmente eu tenho mais dúvida, eu já estive em sala já e tal, mas eu não fiz estágio ainda, né? Ninguém fez estágio. Então foi meio assim, meio às cegas mesmo. E é na questão de preparação de aula mesmo, de plano de aula, metodologias diferentes para ensino da gramática, principalmente da gramática. Porque a gente aprendeu recentemente uma metodologia bem usada, bem eficaz, que é a sequência didática. E outras metodologias parecidas com essas, se você sabe de alguma, né, para ensinar mais a gramática, mais na questão do português mesmo. Porque a sequência didática, ela é voltada a gêneros textuais, né? Apesar que tudo que você vai ensinar em português é gênero, né? É em cima do gênero. Tá, deixa eu só voltar um pouquinho aqui, Gilson. Como eu digo que a teoria, ela caminha junto com a prática, por exemplo, existem várias teorias do ensino, aprendizagem. Atualmente, as teorias, elas estão atualmente não, tem muitos espaços que usam a teoria histórico-crítica cultural. Então, dependendo da teoria que vocês estão aprendendo na faculdade, é o tipo de plano de aula que vocês estarão fazendo. Então, por exemplo, se na histórico-crítica, ela demanda ali objetivo geral, né? O que você quer alcançar com aquela aula? Os encaminhamentos, a metodologia, a prática social inicial, nós temos a catarse, que é o final. Então, dependendo do tipo de teoria, de ensino, que a faculdade que vocês está ensinando vocês, é um tipo de plano de aula diferenciado, que nem você falou, é a sequência didática. Então, primeiro você tem que perguntar aos professores qual é o tipo de teoria que eles estão se baseando, porque vocês provavelmente devem ter passado aí por essa informação, por esse conhecimento, né, da questão do ensino, ter passado por muitas teorias. Então, é necessário primeiro focar. Qual é o tipo de teoria que você vai utilizar? A histórico-crítica cultural, por exemplo, ela entra com a problematização. O que seria a problematização? A problematização, ela instiga o aluno a querer saber sobre o conteúdo que você vai passar. Então, você já não chega de pronto dizendo, olha, hoje eu vou dar o gênero textual fábula. Não. Primeiro, você instiga os alunos e pergunta, vocês já conheceram ou já ouviram dizer, pegar o exemplo, porque eu dou aula para séries iniciais, o rato e a raposa, né? Enfim, pegar várias fábulas ali e instigando para ver aquilo que os alunos sabem. Então, na teoria histórico-crítica, a gente começa com a problematização.
você começa a fazer perguntas para tirar dos alunos aquilo que eles têm de conhecimento do senso comum. Você já não começa o pronto, já não começa a falar, olha, o gênero textual fábula tem o conceito de assim, assim, assim. Não, você primeiro tenta tirar aquilo que o aluno sabe. Então, vai depender de qual tipo de teoria que você vai querer usar no seu plano de aula. Então, vamos lá, vamos voltar na histórico-política. Você problematiza. Problematizar é instigar, é fazer com que o aluno tenha vontade de chegar no final da sua aula e ter aprendido tudo aquilo que ele tinha dúvida. É sair do senso comum e ir para o conhecimento científico. E aí, depois da problematização, você entra com os objetivos específicos do conteúdo que você vai aplicar. Aí vem os objetivos específicos. Depois dos objetivos específicos, vem os recursos. Antes, todo professor, né, que se preza, se ele sabe que naquela aula ele vai precisar de rádio para poder colocar uma música para refletir sobre aquela letra de música, ele vai precisar de materiais digitados, ele vai precisar da TV, ele vai precisar da internet. Então, coloca-se os recursos que você vai precisar utilizar naquela aula. Vai precisar, de repente, fazer um teatro, então você tem que ter lá, vai ser um teatro de sombras, vai ser um teatro de fantoches, vai ser um teatro de pessoas. Então, quais os recursos que você vai utilizar? Isso é importante. O tempo, tudo isso está lá no plano de aula. Que tempo que você vai levar para falar sobre o conceito de fábula? Um exemplo. Eu vou instigar aí uns 50 minutos para poder passar para os alunos o conceito de fábula, os tipos de fábula, que a fábula tem a moral, né? Então, você tem que determinar um tempo para que você possa estar passando aquele conteúdo. Depois do tempo, vem um encaminhamento. O encaminhamento, você vai escrever, vou chegar na sala de aula, vou colocar a turma em círculo, porque não quero aquele modelo tradicional de um aluno atrás do outro. Gosto de olhar no rosto das crianças ou dos adolescentes e vou colocar eles em círculo, ou vou colocar eles em dupla. Então, qual vai ser o seu encaminhamento ao você chegar na sala de aula? Então, tudo isso tem que estar escrito no encaminhamento. Todos os seus passos você precisa pensar, correto? Depois do encaminhamento, aí vem a metodologia. Que método que você vai utilizar, né, para poder estar passando esse conteúdo. Depois da metodologia, você tem a prática social final, que a gente chama de catarse. Qual é o final? O que você vai usar para avaliar o que você aplicou? Você vai usar uma prova formal? Você vai entregar uma avaliação com questões objetivas, com questões dissertativas? Ou você vai tirar dos alunos com perguntas na oralidade? Pergunta para um, pergunta para outro, será? Aí, na sua oralidade, que você instigou e perguntou, você conseguiu obter que houve aprendizagem? Você pode utilizar o recurso de pedir para eles escreverem uma fábula, uma produção de texto, né? Então, assim, olha, agora, para saber o que vocês aprenderam, eu vou querer que vocês escrevam uma fábula. A fábula, ela tem que ter esses passos, esses encaminhamentos, né? Se é de animais, tem que ter animais, tem que ter diálogo, tem que ter um conflito dentro da fábula. E a moral? Que moral da história vocês dão para a criação da fábula de vocês? Então, o que eu estou dizendo aqui, esse tipo de plano de aula, ele está relacionado ao tipo de teoria que vocês estão aprendendo. Então, cada teoria, ela demanda uma prática de plano de aula. Então, assim, nós vivemos a teoria que era só dos projetos. O aluno fazia um projeto, né, colocando lá o objetivo, enfim, os passos do projeto, chegava lá e aplicava o projeto. A gente tem hoje, muito nas escolas ainda,
Por exemplo, a Secretaria de Educação faz um projeto sobre o Maio Amarelo. Aí eles montam o projeto do Maio Amarelo. Aí lá está dizendo qual vai ser os encaminhamentos, que recursos que vai ser dado, como que a escola tem que estar programada para fazer. Isso é um tipo de projeto. Agora, plano de aula, ela tem que estar ligada na teoria que vocês estão aprendendo. Aí, vocês depois têm que perguntar ao professor como que ele vai passar isso para vocês. Né? Se for mais simples, se não for a teoria histórico-crítica cultural, tem a sequência didática. Então, aí vai depender muito de como o professor vai orientar vocês a fazer. Tá certo? Entendi. Respondi? Obrigado. Tá bom. Mais alguém? E aí, gente, mais alguém? Alguma dúvida, algum questionamento, algo que vocês gostariam de saber para ir para o estágio? É isso? É que só até agora só o Gilson falou. Só o Gilson. Professor Só o não Gilson pode... tem dúvida, não é possível. Eu vou tirar uma foto, só para mostrar para a Denise, que foi ela que me indicou, para mostrar para ela que a gente fez essa live. Eu posso, professor? Pode, sim. Então, tá bom. Só para mostrar para minha colega, tá? Isso. Tá jóia. Eu acho que a dúvida que gira mais, assim, pelo que eu vejo, essa questão de preparar a aula mesmo, eu imagino. Porque ano passado eu peguei umas aulas de TSS e eu tava, assim, bem perdido mesmo, porque a gente não tinha aprendido a fazer plano de aula ainda. Então, o pouco de experiência que eu tive, eu vi isso que é a teoria mesmo, entendeu? Porque você tá em sala, com o conhecimento que você falou no começo, né, você vai estudar, mas vai estudar o quê? Como que você vai montar o plano de aula? Isso aí demanda o professor tem que falar, tem que ensinar a gente primeiro, para depois a gente estudar, né? Ah, beleza, vai estudar, igual a gente começou a estudar agora sobre a sequência didática, que eu falei. A gente não sabia isso no ano passado. Então, onde você vai achar? Onde você sabe que existe isso? Então, eu acho que a dificuldade maior é você ter a base ali, entendeu? Que a gente está construindo essa base agora, né? Vai acabar o ano que vem a faculdade e não está com essa base escola ainda. Igual você falou agora aí, a teoria histórica cultural. Não sei se algum amigo meu, algum colega meu de turma aí ouviu falar isso aí, até agora não ouvi falar sobre essas teorias principais, porque dessa teoria, como você falou, a gente vai pesquisar, vai, né? Não vem, né, falar muita coisa, só igual você falou, tá bom já. Isso. O resto vai atrás, então é mais, eu acho que essa teoria mesmo. Eu acho que onde a gente prepara mais a teoria, acho que é na pedagogia, né? Acho que a pedagogia que ensina mais toda essa questão teórica, né? Acho que outras licenciaturas é um pouco menos, né, eu imagino. Mas não tem por onde você fugir, porque letras é uma licenciatura, né? Vocês estão se formando para ser professores. Então, assim, é o que eu digo, Gilson, a gente não pode ser alunos passivos, a gente tem que buscar sempre ser alunos ativos. Então, essa dica vai fazer com que você melhore, porque no início, ela dá dificuldade no preparar, no escrever, mas a hora que você deixa o seu plano de aula redondinho, eu posso lhe garantir, a sua aula sai perfeita, sabe? Porque ela dá trabalho na escrita, e você fazer o desenvolvimento. Mas a hora que você está com ela pronta, a hora que você entra em sala de aula, você já tem todo o seu esquema de aula ali pronto e acabado, né? Então, por isso que o estágio é importante. O estágio é importante para você conhecer o ambiente, toda a infraestrutura, todo o recurso que você tem em mãos para poder aplicar no seu plano de aula. Então, a primeira coisa é o estágio de observação. Então, eu penso assim, acho que depois o professor vai falar para vocês. Vai haver o tempo de vocês estarem indo, né, observar tudo aquilo que eu havia já passado para vocês,
E aí, sim, com certeza vocês vão estar se reunindo em grupo, né? Eu não sei como é que estão aí as aulas, mas provavelmente online. E aí vocês vão estar discutindo. Primeiro vão ter que buscar qual é lá na escola, enfim, não sei como que vocês iniciarão isso, mas tem que buscar qual o conteúdo que determinados professores querem que vocês passem para os alunos. Então, vamos pegar lá, cadeia alimentar, não é letras, né? Vamos pegar lá o gênero textual, conto ou crônica. Então, a professora fala, olha, eu quero passar o gênero textual crônica. Eu quero que vocês ensinem para os alunos o gênero crônica. O que vocês vão fazer? Vocês vão sentar, vão discutir como que vocês estarão ensinando os alunos o gênero textual crônica. E aí é uma discussão coletiva junto com a organização do professor, certo? Eu penso que ele fez esse momento para vocês terem uma visão geral, mas depois a específica ele vai entrar para administrar. Eu acho, né? É isso, professor? Isso aí. Então, exatamente. É como uma vez eu já conversei com eles, né? O que vai fazer realmente você fazer um bom plano de aula é a prática, é ir fazendo. Por isso que nós nos preparamos, eu preparei, né? Vai ter uma sessão aí de aulas que eu preparei para eles, que eles vão fazer plano de aula, cada um define um tema, vão fazer um plano de aula e cada um vai dar uma aula para todo mundo. Para daí, entendeu? Então, justamente, é a prática, não tem jeito. Plano de aula, e como eu falei para ele, não existe, por mais redondo que você faz plano de aula, não existe um plano de aula perfeito, né? Somos seres humanos, vamos ter sempre aquela... Quer dizer, que para você é perfeito, você pode passar para outra pessoa, a pessoa diz, não, de acordo... Talvez você deve ter dado um enfoque aqui, o outro professor, não, aqui tá bom, mas aqui talvez você tenha dado enfoque aqui. Então, quer dizer, é muito pessoal o plano de aula, mas contanto que cumpra os objetivos, né? Que a aula se desenvolva casando com o plano, porque eu seriamente falei para eles, o mais importante, você nunca pode fazer um plano que não esteja coeso com a sua aula. Quer dizer, você dá uma aula que o seu plano não esteja batendo com a sua aula. Então, tem que estar ali casadinho. Né? Por exemplo, você vai dar, como eu falo, gêneros textuais, você vai dar outra coisa com o plano de aula que você fez, só para cumprir requisito? Não. Você vai ter que dar uma aula, do plano de aula tem que estar batendo com a aula que você está dando, com todas as nuances, com o que você vai utilizar, a matéria que você vai utilizar, metodologia, tem que estar tudo casando. Mas isso aí é uma questão que, com o tempo, quanto mais plano de aula você vai fazendo, mais aula vocês vão fazendo, vocês vão aprendendo, não é isso? Tem a questão da dúvidas que pergunta ao professor. A BNCC também, ela veio para... Tem gente que não gostou muito da BNCC, mas eu já entrei, a gente está falando agora, já entrou nessa era da BNCC, né? Então... Como? Não entendi. A gente entrou nessa era da BNCC já, né? Entrando, na verdade, né? Porque ela começou ano passado. Ao meu ponto de vista, a BNCC ajuda bastante. Ela já traz, igual o Ed tinha falado também já, ela já traz meio que mastigado já também pra gente, né? Aí, tipo, com as habilidades e competências, tudo certinho ali, o código, então eu acho mais fácil. O que é que você acha, professora? Bom, eu tenho as minhas críticas à BNCC, né? É assim, gente, vocês estão iniciando na carreira agora e a graduação de vocês não vai terminar, né? Não vai terminar agora. Vocês terão aí ao longo da vida de docentes formação continuada, ainda farão pós-graduação, quem sabe mestrado, doutorado. E assim, conforme a gente vai tendo mais conhecimento, a gente acaba que tendo uma visão, né, maior daquilo que vem do governo, e a gente precisa estar refletindo, né? A BNCC, ela vai mais na questão das habilidades, né? Habilidades e competências, né? E a gente, enquanto professor atuante em sala de aula, a gente vê que nós temos alunos que têm capacidades muito maiores do que aquilo que está colocado no papel como habilidade. Então, assim, enquanto discussão, enquanto
professor atuante, a gente tem uma certa reserva, mas eu vejo assim, que você acha mais prático utilizar a BNCC para o seu plano de aula, né? Parece que ficou, assim, mais prático na sua atuação em questão formal, em questão de redação mesmo, para você ter um material aí para fazer. Mas a gente, enquanto professor, a gente sempre tem que ir além daquilo que a gente coloca como pronto e acabado, né? E assim, a educação, gente, ela não é estática, né? A gente sempre ela está sempre se modernizando, às vezes para melhor, ou às vezes ela está regredindo. Atualmente, infelizmente, a gente está tendo mais regressão na educação do que avanços, né? Então, assim, a educação especial, por exemplo, saiu uma lei agora, e houve uma total regressão àquilo que nós, professores, estávamos buscando, que era a inclusão da criança com espectro autista em sala de aula, a inclusão do cadeirante, a inclusão das crianças com TDAH. Então, assim, hoje, né, recentemente, foi feita essa lei da educação especial e houve total regressão àquilo que a gente vinha lutando muito. Então, assim, os professores, né, eles têm que, na minha opinião, sair do senso ali do comum e ir buscando, né? São os alunos ativos que a gente fala, é ir buscando, é ir se informando, né? Que tipo de alunos que vocês querem formar para a sociedade. E é isso que eu falo, né? A gente precisa estar formando alunos pesquisadores, a gente precisa estar formando alunos que façam a reflexão, a gente precisa de alunos que instiguem, que perguntem, que tire do professor de vocês, suguem ele tudo o que ele tem de conhecimento. Quando eu fiz o meu TCC, eu coloquei lá, né, eu suguei tudo o que podia, o que não mais podia dos meus professores, porque a mão de obra deles é o conhecimento, né? E vocês um dia serão também professores, e terão como venda de mão de obra, não é a força de trabalho, mas o conhecimento que vocês adquiriram. Então, sair do senso comum e sempre ir buscando o mais. E professor é isso, gente, professor é sempre estudar, sempre, né? Nunca ficar ali estagnado, porque a educação, e olha que mesmo assim a educação ainda está bem atrasada em relação à saúde, por exemplo, né? A saúde, elas sempre tem avanços, e ainda existem professores somente com quadro, somente com giz, sem livros didáticos, sem internet, alunos sem internet, né? É isso que eu falei, são as diversidades. Alunos sem água em casa, sem energia para estudar, e vocês vão se deparar com isso, né? Fora toda a problemática social. E a gente, enquanto professor, a gente não consegue separar, porque como que você vai exigir, né, bater de frente com um aluno porque ele não fez a tarefa de casa? Então, é algo que precisa ser pensado, buscar especialistas que falam sobre a questão da tarefa de casa. Será que realmente, olha, a educação mudou, o Estado hoje, os colégios estaduais, pararam de passar a tarefa de casa para os alunos, porque viram que eles não estavam fazendo, né, antes da pandemia, tá, gente? Viu que eles não estavam obtendo resultado. Então, qual foi a estratégia dos professores? Vamos fazer tudo na sala de aula, vamos passar os trabalhos, os livros, a internet, vai ser usado tudo na escola. Então, pararam de usar a tarefa de casa. Então, assim, é um contexto que a gente sempre tem que estar buscando, fazendo uso de literaturas, de pessoas, né, que estão aí na área da pesquisa da educação. No caso de vocês, a graduação é de letras, então buscar se informar, né, sobre como que o que os pesquisadores pensam aí da educação e como que está os visionários. A gente não pode ficar só com o tradicional, né, professor? Tem que ver outros autores que são mais atuais, para a gente também não ficar muito assim, ali, muito distante da realidade com a literatura.
metodologia também, né? De outros colégios, de outros países também, né? E um exemplo é uma Escola do Porto, acho que é o nome, de Portugal. Uma professora, que está sendo de inglês, que é a mesma que falou da sequência didática, estava falando dessa Escola do Porto, como que funciona lá, então é lá em Portugal, lá na Europa, e lá deu muito certo, aqui talvez daquela mesma forma não dê certo, daquela jeito que deu, mas dá pra gente usar alguma coisa, né? E tudo assim, vai adaptando a aula, né? O plano de aula vai se adaptando isso. Vocês vão usar a BNCC, né? Eu acho que ela é mais válida, porque muitos professores mais velhos, eles ficam meio com receio dela, então é justamente por causa disso, porque da experiência que o professor tem, ele vê que tem lacunas ali, né? Então, o professor que vem novo, talvez ele acha melhor não, ele acha mais conveniente usar ela, porque ela já tá meio encaixadinha as coisas já. Então, coloca ali, mas vai vendo que a realidade é diferente, né? Tipo, ela não abrange mesmo, ela não abrange muito o conhecimento sólido para fazer vestibular ou para, igual você falou, para pesquisar, parece que ela não abrange muito isso. Então, você vai ter que trazer coisa de fora, né? A sua imaginação, né, naquele momento ali, vai contar mais. Não pode ter imaginação, não. Você tem que ter a criatividade. Sempre com o conhecimento. Vou te dar um exemplo. Muito simples. A gente fala assim, vamos levar os alunos para ter atividade extra-classe, né? Levar os alunos para ir a um cinema, assistir um filme que tem ali críticas, ou que você consegue tirar dali para depois discutir em sala de aula. Então, a gente nunca diz, vou levar os alunos para passear no cinema, porque nós, professores, não levamos alunos para passear. Nós, professores, levamos alunos para ter uma aula de campo, né? O que é uma aula de campo? É sair da parede, ali das 4 paredes da sala de aula, e levar o aluno para ter uma aula de campo, diferente, porque você fez o objetivo. Por que você vai levar o aluno ao cinema? Qual é o seu objetivo, né? Que objetivo você pretende alcançar ao levar os alunos ao cinema? Olha, eu pretendo que eles tenham conhecimento, que para poder ver em primeira mão e ter ali o caminho, o trajeto ao cinema, aquela socialização, de ver uma tela grande, né, de ver, enfim, você tem que ter um objetivo. E aí, depois, que metodologia você vai usar para depois discutir o filme e o documentário que vocês assistiram naquele dia, naquele cinema? Então, eu digo que dentro de um espaço científico que é a escola, nunca cabe o acaso, né? O acaso não cabe dentro de um espaço, de uma instituição de ensino. A gente sempre tem que ter o objetivo, né? Mesmo que o objetivo seja o lúdico, mesmo que o objetivo seja o brincar, mesmo que o objetivo de você transmitir uma aula seja através de uma música, tocando um violão, mas você tem, enquanto professor, o seu objetivo, né? A gente tem que deixar o senso comum lá fora do portão, mas dentro da escola é sempre fazer, até aquela aula que para os alunos você está fazendo palhaçada, mas você, professor, sabe que você tem um objetivo, né? E isso tem que estar muito, muito claro, porque de repente a aula está uma baderna, chega a diretora na porta, mas o que vocês estão fazendo? Não, diretora, o meu objetivo era esse mesmo, tá aqui, ó, eu coloquei no meu plano de aula, as crianças, os adolescentes estão brincando com as bexigas, tá aquela bagunça, mas o uso da bexiga, aquela bagunça, é uma bagunça pedagógica. Você tem o seu objetivo. Então, dentro da espaço escolar, ou de qualquer instituição de ensino, não cabe o acaso. O acaso, o lúdico, a brincadeira, né? Eles sempre têm que ter um propósito, tá? É isso. Tá bom, professor? Tá sem som. Tá sem som, professor. Então, foi bem falado, professora. Assim, é lógico, como o Justo comentou, na questão da BNCC, tem que ver uma coisa que é algo novo, que está ainda, digamos, ainda está em processo. Vamos ver o que vai acontecer daqui a alguns anos, né, com isso aí, se realmente continuar, né? Porque como é uma coisa nova, né,
coisa nova, então, logicamente, existem suas falhas, existem coisas positivas, o Justo já detectou coisas boas nele, não é isso? A senhora já detectou coisas que não são tão boas, mas se chegar um amadurecimento no sistema, lá na frente, possa ser algo excelente. Então, quer dizer, existe uma inovação na educação, né? Logicamente que tem os seus defeitos, como o nosso país, infelizmente, né, nunca deu muita atenção para a educação, né? Isso é desde a colônia, né? Desde quando éramos colônia de Portugal, nunca deu uma atenção realmente para a educação. Somente as pessoas mais privilegiadas, mais ricas e as pessoas que tinham digamos, uma condição social melhor, elas que eram os privilegiados da educação. A maioria do povo, não. E sempre foi assim. As coisas melhoraram durante as décadas para cá, né? Que a educação ficou mais com acesso para todo mundo. Eu, por exemplo, na minha época, na minha cidade não havia universidade, não havia faculdade, nada, nenhum curso superior. O curso na época que era segundo grau, né? Era o top, né? Quem formava que tinha um segundo grau é como se eu tivesse feito uma faculdade ou uma pós-graduação, era o top, né? O ensino, como o ensino médio hoje. Hoje não, o ensino médio, tipo assim, você terminou o ensino médio, vai fazer o quê? Ninguém te dá os parabéns por você ter concluído o ensino médio, como na minha época dava. Tipo, assim, então, você terminou? Bom, agora que faculdade você vai fazer? Ah, ok. Agora, quando você terminou a faculdade, você ainda dá os parabéns. Vai chegar um tempo em que você fez a faculdade, e daí? Ah, vou fazer o mestrado. Perfeito. É assim. Então, quer dizer, isso é para ter acontecido há décadas atrás, como em outros países já tem. A educação nossa está atrasada há décadas em relação a muitos países aí. Né? E não é por falta, é por falta mesmo da própria estrutura do país, da própria cultura do povo, né? E dos próprios estudantes também tem culpa. O próprio não é só os políticos que tem culpa nisso. A população tem culpa, né? Porque tipo assim, né? Se a população se interessasse realmente, não estava assim. Porque os outros países ganharam a educação foi para frente. Porque os outros países lutaram para isso. A população lutou para isso, por isso. Porque, por exemplo, vamos citar exemplo de países que foram arrasados pela guerra, por exemplo. Vamos lá, na Europa. Alemanha, Japão. Itália, Japão, com aquelas bombas. Os Estados Unidos foi muito afetado que estava longe. Mesmo assim, a recessão chegou. Mas afetado em si, países que foram destruídos pela guerra, Inglaterra, França, estavam assim. E hoje são que países são esses? Continuam se arrastando ou superaram isso? Se isso acontecesse no Brasil, a gente nunca mais se levantaria, gente. Nunca se levantaria. Se acontecesse o que aconteceu na Europa, estaríamos na miséria até hoje. Nós não levantaríamos. Porque não temos essa. Porque falta justamente a educação, que não é privilegiada no país. Então, essa questão de abertura é boa. Como eu também tenho reserva da BNCC em alguns aspectos, mas no aspecto de competência e habilidades, eu acho bom. Eu acho muito mastigado, assim, né? Tipo assim, as coisas muito prontinhas. Muito masticadinho, as coisas tudo prontinhas, assim, praticamente, para você fazer, né? Então, às vezes, talvez a pessoa possa ficar muito presa naquilo ali e não fazer outra coisa, não ter aquela criatividade de fazer coisas diferentes, né? Ficar preso a um... Mas vamos ver o que vai dar lá na frente. Então, isso aí pode ser positivo também, porque, por exemplo, a maioria dos alunos nossos, sim, a maioria dos alunos não quer nada mesmo com a educação, né? É a verdade, isso. É bom, só querem mesmo, assim, eu quero todo doido para terminar, para eu pegar meu diploma. Em vez de ser assim, não, doido para terminar, em vez de você dizer que você cresceu, teve o conhecimento, que você agora você vai trabalhar, vai contribuir para a sua sociedade. Não, eu quero dinheiro para ganhar dinheiro. Então, claro, ganhar dinheiro, tudo bem, todo mundo precisa de dinheiro, mas essa contribuição deve ser só para isso, deve ser para contribuir para a sociedade, para o país em si, porque se o país ganha, todos ganhamos. Mas, infelizmente... Então, 6. Professora, então, terminou, professor? Alguém tem alguma coisa para perguntar para ela, Gilson? Quer perguntar mais alguma coisa? Eu perguntei até demais. Leonardo, Ana, Milena, Marlon. Tudo certinho, gente? Só temos a agradecer, professora, por ter tirado esse tempinho para a gente, né, para ir, por ter ajudado nossos alunos a crescerem com essa aula que deu para a gente, para todo mundo. E a mim também me ajudou bastante a
a muita coisa também, né? Porque quando eu fiz minha primeira graduação, não foi a licenciatura, foi em bacharel, né? Bacharel é algo mais, não é, é mais algo mais, é mais, digamos assim, voltado a, não é a docência o bacharel, né? Não volta à docência. Depois eu fiz licenciatura, né, em outros cursos. Mas na minha formação primeira eu fiz bacharel. Então bacharel não te prepara para você dar aula. É mais para você agir na área, tipo assim, de trabalho mesmo. Enquanto É a o licenciatura... técnico, né? Hã? É a parte técnica. É isso, a parte técnica. Então eu normalmente sou muito técnico do que eu faço. Uhum. E a pedagogia, como estão envolvidos agora na licenciatura, né? A licenciatura tem a parte pedagógica, ajuda bastante a vocês nessa parte de desenvolver para dar uma aula. Porque é o que faltava no bacharel para ser um professor, a parte pedagógica, que Uhum. praticamente quase não tem. Uhum. Enquanto a licenciatura tem bastante pedagogia. Por isso que vocês têm uma vantagem para entrar em sala de aula, porque vocês também estão fazendo parte da pedagogia, que, né, vocês Uhum. estão fazendo o seu curso de especialização e com a pedagogia ajudando, preparando vocês para a formação de professores, né? Tá certo. Então é isso. Eu vou me despedir para poder ir para outra tarefa, que é dona de casa agora. Opa, Então tá Obrigado. bom, gente. Obrigada. Tá precisando, a gente dá as ordens. Tá bom? Beleza, obrigado, obrigado. Boa professor. noite. Obrigada. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, Tchau. tchau. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau. E aí, gente, que tal? Gostaram da apresentação? Ah, muito boa, ajudou bastante. Tá vendo aí? Ajuda bastante. Sim. Esse tipo de coisa ajuda a gente bastante. Claro que, embora, por mais que a gente tenha tido uma conhecimento, assim, agregando isso aí no momento, a gente pegou muita coisa, mas se a gente não seguir praticando, né, a gente pode esquecer isso aí. Então, o objetivo de fazer essas aulas, com o plano de aula, né, era justamente isso. Para preparar, para que vocês, quando dessem a aula de vocês, né, a gente pudesse corrigir algumas coisas, né? Aconselhar algumas coisas mais e ver até que nível vocês estão na parte de docência, né? Isso ajuda bastante. Agora, logicamente, cara, vocês vão ter isso aí, vai parar uns 2 meses para começar ano que vem. Então, esses 2 meses seria bom vocês assistirem vídeos, ler artigos, livros sobre, né, sobre a questão de estágio. É bom vocês continuarem, não parar de, vou cruzar os braços agora só ano que vem, não. Continua preparando-se para isso, né? E para outras disciplinas que vêm, né? Nós nunca devemos parar os estudos, né? Gente, Professor, oi. isso que ela falou das teorias de educação aí, eu achei legal, assim, viu? Dá pra gente você pesquisar alguma coisa, não sei se já tem pronto já, não sei, mas algumas Tem uma aula teorias. sobre isso, né? Ou só lança lá pra gente lá algum texto, ou quem quiser ler, não sei se é obrigado de repente. Porque, Uhum. essa teoria tem a que ela falou na histórica crítico-cultural, tem a do Vygotsky também, né? Exatamente. Dá muito pedagogia. Vygotsky é muito bom. Eu acho que eu tenho um materialzinho bom desses Vygotsky. Eu gosto muito da pedagogia dele. Ele é uma pessoa bem, ó, bem centrada. Isso aí, ó, isso é de décadas atrás, cara. Ó, na Rússia, você pensa, saiu. Só descobrimos isso quando a Rússia abriu para o mundo. Mas quando estava fechado, os russos. Por isso que os russos têm uma educação bem desenvolvida. Você vê? Muitos cientistas bons saem de lá. Eles foram os primeiros, né, a ir para o espaço. Né? Então, eles ficaram meio um pouco atrasados na parte de tecnologia, né, porque estava um país fechado. Mas na parte educacional, os russos estavam. Só descobrimos isso depois. E hoje, mesmo que foi descoberto dele, muita coisa, né? E a maioria, boa parte das escolas adotam o método dele, né? Na pedagogia, esse tipo aí, esse cara, Batman são fenômenos, né? Então, eu acho que é interessante a gente dar uma. Não precisa necessariamente ser uma aula, né? Um bate-papo sobre isso, né? Dá pra você. Eu vou pesquisar, que eu já pesquisei aqui também já. O Cido Vygotsky, eu acho que eu tenho o texto dele também, mas eu não comecei ele e parei, mas eu acho que é interessante. Quais são elas? Interessante. Quais são essas teorias? Quais são as mais usadas? Né? Eu acho que assim, acho que cada teoria ela vai ser usada, vai ser mais usada
dependendo do contexto, eu imagino. Tipo, vamos supor, até o Fundamental 1, eu acho que deve usar, sei lá, no Vigos, não sei. Aí Fundamental 2, às vezes usa outro, né? Tem que ver qual que se usa mais. Né? Exato. É bastante utilizado na parte de aprendizagem, é bastante utilizado na questão da fala, na questão do ensino da criança no desenvolvimento. Ele tem uma teoria muito boa nessa questão, viu? Muito boa. Eu tenho... Eu lembro ano passado, uma professora perguntou para mim, eu estava dando uma aula lá no pátio, estava dando uma aula no pátio lá, e a professora falou, nossa, eu gostei muito dessa aula. Você está usando qual teoria? Eu fiquei confuso, falei, cara, que teoria que eu estou usando? Nem eu sei, eu inventei uma teoria, eu acho. Não, mas foi boa, né? Não valeu? Teoria do Gilson. Eu que inventei por acaso ainda, nem... Sim. Então, eu estava usando alguma coisa parecida com algum, não sei. Então, eu acho que o certo é saber, né? Tipo, mesmo que você não usa ela igualzinho, né? Você muda um pouco. Não, às vezes você conscientemente você utiliza um método assim, quando você vai ver, poxa, eu usei dessa forma, não sabia, mas bateu certinho. Não quer dizer porque esse método, às vezes, que esse teórico utilizou, certo? É algo assim que digamos assim, como é que fala? Não é que ele, digamos assim, descobriu isso, mas digamos assim que ele colocou em prática isso, que você também pode colocar. Você vê que esse é correto, então ele também ele usou esse método inconsciente, você usou inconsciente o que ele estava utilizando, porque era um método correto, entendeu? Então, então veja só, né, como são as coisas. Se você tem lido sobre esse indivíduo, você usou um método que você vai se surpreender. Poxa, eu fiz isso justamente dessa forma. E nem me imaginava que era o indivíduo que era um método correto. Né? Agora, logicamente, você pode ter usado da metodologia. Não usou todo o método que ele desenvolveu, né? Mas foi eficiente, né? Não gostaram da sua apresentação? Gostaram, né? A professora antiga, ela tá falando. Eu acho que o curso Freud falava já, se Freud estivesse na roda de conversa, ia falar, tá no seu subconsciente, você sonhou com isso. Não, Freud é sonhar. Freud explica, né? Não tem questão de Freud explica? Mas justamente que a professora está falando sobre a questão da criatividade. Percepção, criatividade, isso é importante na docência. Verdade. Né? Diferença, né? Então, gente, valeu aí, gente, por ter participado, a todos aí. Uma boa noite a todos. Falou, então, professor. na próxima semana, Gilson, Milena e Madison. O Léo e a Ana ficaram para o dia 25. O professor, eu ainda não defini o meu tema, tá? Hã? Eu ainda não defini o tema da minha aula, mas eu te mando. Mas defina logo. Até segunda-feira eu te mando. Beleza, então. Beleza? Beleza, então. Beleza, falou então. Até a próxima aula. Gente, até a próxima aula. Uma boa noite para todos. Boa noite. Boa noite.